Segunda vontade de Deus, parte 2, Mateus capítulo 12, no versículo 47. Vamos ler aqui. Então alguém o avisou: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Jesus, entretanto, respondeu ao que lhe trouxera a informação: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vou ler de novo. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Estamos diante da Tua palavra mais uma vez nessa manhã, Senhor. Queremos que ela fale conosco, como o Senhor falou semana passada. Queremos compreender ainda mais qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. Estamos inseridos no Teu propósito, estamos construindo um entendimento correto e verdadeiro para a eternidade. E nós não queremos deixar de cumprir com a nossa parte, fazendo a Tua vontade, Senhor. Então nós estamos entendendo algumas coisas que são a Tua vontade e nós queremos colocar ela em prática, Senhor. Então nos ajuda a absorver a Tua palavra nessa manhã, para que nós possamos continuar servindo ao Senhor como Você quer que nós servamos, Pai. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Só quem concorda, diga amém. Eu só vou fazer um pano de fundo, porque tinha algumas pessoas que não estavam no domingo passado, e eu falei sobre a segunda vontade de Deus em alguns aspectos. Nós lemos Romanos capítulo 2, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós falamos sobre algumas coisas, sobre o bom propósito de Deus de fazer convergir todas as coisas em Cristo Jesus, porque essa é a vontade de Deus. E a gente concluiu uma coisa: 99% da nossa vontade não está alinhada com a vontade de Deus. Nossa, pastor. Foi nesse momento que nós lemos Mateus capítulo 7, vamos ler de novo lá? Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Jesus vai falar por quê muito do que a igreja faz e daquilo que nós estamos fazendo não está debaixo da vontade do Senhor. Versículo 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele, vocês vão ler agora, que faz. Beleza, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Uau! É lícito curar em nome de Jesus? Sim. É lícito expulsar demônio? É correto profetizar? Sim. Tudo isso são benefícios do Evangelho. Mas tem muita gente que só está preocupado com isso e não está preocupado com o principal. Por que Deus criou o homem, igreja? Glória a Deus, ainda bem que alguém falou, né? Senão eu ia largar o microfone e eu ia embora. Falar 3 anos, 4 anos falando sobre a mesma coisa. Para que Deus criou o homem? Para ter comunhão com Ele. Quantos vão ter comunhão com o Senhor? Esse é o propósito, amém? Ter comunhão com o Senhor. Nós perdemos a plenitude da comunhão por causa do pecado. Depois Jesus resgatou essa comunhão de novo. Hoje nós temos comunhão com o Pai por intermédio do Filho. É isso que nós aprendemos na palavra. Mas vamos entender algumas coisas, por favor. Quando a gente estiver na eternidade com Cristo, vai precisar de cura? Sim ou não? Vai precisar de profecias? Vai precisar expulsar demônio? Então, sobre isso que Jesus está falando, que esses homens estão fazendo, eles estão preocupados demais com as coisas dessa terra, com essas coisas, com o bem-estar pessoal. Enquanto o que Deus está preocupado é com as coisas eternas. Tudo, olhe para mim, tudo o que for ser estabelecido segundo a vontade de Deus é o que nós construímos para a eternidade. O que nós construímos para essa terra, o que a Bíblia fala? Não juntai para vós tesouros onde a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Ajuntai na onde? Tesouro nos... Beleza, até aí todo mundo está entendendo. Então o que Jesus está falando ali é exatamente nesse contexto. Nós estamos muito preocupados com as coisas dessa terra, enquanto o que Deus está preocupado é aquilo que Ele está construindo na eternidade. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Buscai, pois, as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus.
Não buscai as coisas dessa terra, buscai as coisas lá do... Põe Colossenses 3 aí, vamos ler um pouquinho. Colossenses 3 e 1. Isso aqui é só a introdução daquilo que a gente falou semana passada, tá bom? Colossenses 3 e 1. Paulo exorta a igreja de Colossenses dizendo para eles: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, quem já ressuscitou com Cristo aqui nessa manhã? Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Versículo 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então olhe para mim, irmãos. Paulo está exortando a igreja de Colossenses a se preocupar com as coisas que estão no alto. Diga assim: Jesus está no alto, à destra do Pai. Ele está falando assim: se preocupa com aquilo que é eterno, aquilo que vocês vão ter pela eternidade. Olhe para mim. Enquanto as pessoas estão preocupadas somente com curas, milagres, prosperidade e profecias. O negócio deu errado, o cara ia comprar um carro, não deu certo. Aí depois, vou ver o que aconteceu lá com o profeta. Profeta, fala para mim o que aconteceu. Eu vou dar um computador para o profeta entrar lá e falar: ó, o nome está sujo, o score está baixo. Para falar para o cara está procurando profecia. O cara está procurando coisas dessa terra. É errado? Não, mas não é só isso. O problema é que a igreja tem se concentrado só nisso, só no benefício próprio, enquanto que o que Deus está construindo é muito maior que isso. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e nós temos que entender a vontade de Deus. Mas posso falar qual é a vontade de Deus hoje? É com que todos com que Ele criou tenham comunhão com Ele. Ele não criou o homem para fazer uma bolinha de papel com o homem e jogar ele fora. Deus não criou o homem para pegar e descartar ele, não. A nossa pregação desperta aqueles que hão de crer no Senhor. E aqueles que não hão de crer, não quiseram crer, por isso rejeitaram a Deus. Deus não rejeita ninguém, são as pessoas que rejeitam Ele. Para vocês terem uma ideia, eu estive na Índia em 2013, na cidade de Varanasi. Lá tinha uma igreja, que dá esse quarteirão aqui que nós estamos, e ela foi fundada por Tomé. Aquele que não creu em Jesus, que teve que tocar nas chagas de Jesus, ela foi fundada por ele. Tomé chegou na Índia e plantou o evangelho na Índia. A Índia era para ser um país com uma quantidade muito maior de cristãos do que Brasil, mas eles resolveram fechar o coração e os ouvidos para a voz do Senhor Jesus. Eles resolveram olhar para outros deuses e se corromperem com outros deuses. Sabe quantos deuses existem na Índia hoje? 3 milhões de deuses. Eles descendem de Vishnu, Brahma, Hare Krishna e Shiva. Os 4 deuses principais dos deuses hindus, eles criaram mais 3 milhões de deuses diferentes. Macaco é Deus, vaca é Deus, rato é Deus, ferro é Deus, um monte de coisa que você imaginar é Deus. Para eles, não para nós. Mas um dia a palavra de Deus foi plantada naquele lugar. Antigamente nós éramos os confins da terra. Hoje inverteu. O ocidente é plantação do evangelho e o oriente é os confins da terra. Fecharam o coração para o propósito eterno. Viraram as costas para Deus, resolveram adorar outros deuses. Foi Deus que rejeitou ou foi o povo? O povo. Deus falou assim para eles, igual falou para mim e para você, como gentios: eu estou esperando vocês de braços abertos aqui na cruz. A mensagem do evangelho chegou por intermédio de Tomé, um discípulo de Jesus Cristo. Eu estive lá, eu vi. Uma igreja amarela e branca. Ela foi restaurada, mas deixaram a originalidade da construção dela. Vocês estão entendendo? Agora vamos compreender uma coisa muito profunda. Vamos lá em 2 Coríntios capítulo 5. Vamos entender. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17. 2 Coríntios 5:17, vamos ler aqui no telão. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Isso aqui não é só para ler quando a pessoa batiza, não, e quando a pessoa chega para Jesus, tá bom? Isso aqui é uma realidade do que nós estamos vivendo hoje, vocês vão entender o porquê. Versículo 18. Tudo isso, toda essa nova vida em Cristo, todas essas coisas, antigas ordens que passaram, e as coisas novas que estão sendo estabelecidas em Cristo, é porque Deus fez. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o que, a igreja? O ministério? O ministério da? Versículo 19, ou seja,
que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Olhe para mim por um instante. Nós estávamos distantes. Romanos capítulo 6 diz assim, ó: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem estava destituído da glória de Deus por causa do pecado. Aí o que aconteceu? Por intermédio de Jesus Cristo, pelo qual ele enviou, ele reconcilia o homem caído no pecado com o Pai. Para que Deus reconcilia o homem caído através do Filho? Para que, igreja? Para ter comunhão, para estabelecer o propósito eterno, para continuar a sequência daquilo que Deus estabeleceu desde a eternidade. Quando Deus criou todas as coisas? Diga comigo, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já preparou tudo isso. Em Efésios está escrito, em Romanos está escrito, em Apocalipse está escrito isso. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ele até escreveu no livro dele: César Augusto Malacarne, Eduardo da Silva Júnior, André Batista, Luciano Castilho, Guilherme Gonzaga, Mandu Wellington, Nicodemos Rosa. Então, antes da fundação do mundo, ele já escreveu o seu nome no livro da vida. Por quê? 1 Pedro capítulo 2 diz que pela presciência de Deus, ele é conhecedor do passado, do presente e do futuro, sim ou não? De antemão, Deus já conhecia quem que ia crer nele. Ele já sabia. Ele já sabia quem ia crer nele, então ele já escreveu no livro da vida. Então, se o seu nome não está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, o seu nome nunca teve escrito lá. Nossa, pastor, e agora? Mas meu nome não está escrito no livro da vida quando eu falei, eu aceito Jesus. Não. Lá em Apocalipse, depois você lê na sua casa. Apocalipse 17, 8, Apocalipse 13, 8. Então, se o seu nome não está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, ele nunca teve e nunca vai estar. Porque Deus já sabia quem iria crer. Mas eu creio que quem está aqui está escrito o nome no livro da vida, amém? É verdade. Mas o propósito de Deus é que nós venhamos a continuar fazendo aquilo que Ele fez com nós. Ele nos reconciliou para ter comunhão de novo, sim ou não? Agora Ele quer que eu e você saiamos lá fora e também vamos reconciliando as pessoas. E sabe qual que é o interessante? Há uns 10 anos atrás o pastor Antônio Cirilo falou uma coisa interessante. Ele falou assim: Deus é maravilhoso. Ele plantou um crente em cada família, para cada um desses crentes exercerem o ministério da reconciliação. Aquilo lá me marcou até hoje. Quantos tem parentes que não conheceram a Jesus ainda? Quantos tem? Deus plantou você para eles conhecerem, tá bom? Olha que notícia ótima, dá uma glória a Deus aí. Quantos vão exercer o ministério da reconciliação com seus parentes? Interessante que eu já preguei para minha família inteira. Mas antes, no começo da conversão, eu pregava assim: aceita Jesus, senão você vai para o inferno. Aceita, miserável, você é um pecador. Eu pregava Jesus desse jeito. Aí hoje eu falo: não, sabe o que é? Jesus te ama tanto que Ele não quer imaginar viver sem você a eternidade. Então dá uma chance para Ele fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Entendeu? Mudou a mentalidade, mudou o jeito de falar. Mas no começo era João Batista, era pau na jaca. Era daquele jeito. Mas o mais importante é que nós venhamos a continuar exercendo o ministério da reconciliação. 2 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, fala assim, que nós somos sacerdócio santo, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes, ou seja, as coisas boas que Jesus fez na nossa vida, porque Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Isso aí faz parte do propósito eterno. A vontade de Deus é que os homens que Ele criou, ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Agora, como os homens vão ser salvos? Vamos ler Romanos capítulo 10, bem rapidinho. Romanos capítulo 10. Como os homens vão ser salvos? Talvez isso aqui que eu estou pregando é um pouco do beabá do evangelho, mas é importante, porque é o beabá que vai fazer você compreender coisas profundas. Romanos capítulo 10, no versículo 8. Versículo 8, Mandu, desculpa. Está com saudade do Mandu aqui já, hein? Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que nós estamos proclamando, versículo 9.
Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia, ou em outra versão, todo o que nele crer, jamais será envergonhado. E não há diferença entre judeu ou gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Diga assim, eu prego. Glória a Deus, vamos lá, versículo 16. Já está, né, 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Olhe para mim. Sobre esse enviar para quem vai ser pregado, a igreja sempre fez uma conjectura ou uma contextualização sobre enviar para a África, enviar para os povos não alcançados, enviar. Muitas vezes o lugar onde a palavra de Deus vai te conduzir ou vai te enviar, vai ser na casa do seu vizinho. Vai ser naquele cliente que você está atendendo no seu trabalho. Vai ser no meio da sua parentela. Ele vai enviar, mas ele não falou a distância. Não está escrito 3.000 quilômetros na Ásia, 2.000 quilômetros no outro lugar. Não está escrito isso. Vocês estão entendendo? Não, vai enviar, então vai enviar um missionário que vai ser preparado para ir para a África, para Moçambique. Não. Vai enviar você para pregar Jesus para quem precisa conhecer Jesus. Os anjos anelaram fazer isso, mas Deus escolheu eu e você para fazer isso. O ministério da reconciliação, olhe para mim, está nas nossas mãos. E um dia, olha para mim aqui, ó. Um dia nós seremos cobrados sobre esse ministério, se nós colocamos ele em prática ou não. Sabia? Como pregarão se não forem enviados? E como crerão se não há quem pregue? Deus vai cobrar você desse dia de hoje aqui, ó. O dia que eu estou falando para você, que você tem que ser enviado a ministrar o ministério da reconciliação, a pregar Jesus Cristo para quem precisa. Não é uma balela isso daqui, irmão. Não é uma mensagenzinha de salvação barata, como as pessoas creem por aí. Isso aqui faz parte da vontade de Deus. Posso ir mais fundo agora? Não se ofenda com o que eu vou falar. Deus está muito mais preocupado em você sair da sua casa e evangelizar quem precisa do que com o dinheiro que você vai ganhar no final do mês. Porque o dinheiro é tesouro dessa terra, mas uma alma é tesouro eterno. Juntai tesouro nos... O que é tesouro para Deus? É isso? Isso aqui é tesouro para Deus? Vocês acham que Deus está se importando com isso? Deus se importa se isso aqui chegar na casa das famílias como alimento. Vocês acham que Deus está se importando com isso? Vocês acham que Deus está se importando com o seu carro lá fora? Deus está se importando com aquela alma que está perecendo lá. Deus está se importando com aquele seu parente que está esperando até hoje ouvir de Jesus através da sua vida. Jesus está se importando com a alma daqueles quilombolas no meio do mato, desprezado pela sociedade, esquecido pela igreja, que estão morrendo todos os dias sem conhecer Jesus. Aqueles índios que têm uma cultura linda sobre a natureza e sobre relacionamento, mas não tem uma cultura espiritual sobre o alinhamento do propósito eterno ainda. E se eles estão lá perto de nós, é porque Jesus quer que eu e você vamos lá pregar para ele. Porque se os índios já tivessem sido salvos, eles não estavam na terra ainda. Os índios já estão salvos, não interferem na cultura deles. Eu interfiro porque Jesus colocou o índio lá para nós levar a palavra de Deus para eles. Eu não vou interferir na cultura relacional deles, de vivência, mas na cultura espiritual sim. Porque vocês não sabem o que os índios fazem na casa de reza. Quem já foi num centro de macumba e de umbanda, já viu aí? É dali para pior. Igual um centro de umbanda, na casa da reza. Eles invocam os espíritos da floresta, o espírito não sei do que, o espírito não sei do que. O que vocês acham que abaixa de espírito lá é bonzinho? É só demônio que abaixa na casa de reza. A cultura dos índios estão mais perto do demônio do que de Deus. E aí fala, não precisa interferir na cultura dos índios, não. Na cultura não, mas na vida espiritual sim. Senão o índio também vai para o inferno. Eu sei do que eu estou falando com legalidade. Eu vivo no Vale do Ribeira há 3 anos, eu e o pastor Juninho. Nós estamos lá. O índio também tem maldade no coração. O índio mata, o índio estupra, o índio rouba. O índio também é maldoso. Ele tem também essa maldade no coração.
O antigo cacique que estava lá estuprou uma menina de 13 anos que era filha de um líder. E se ele não corre de lá, os caras matavam ele. O outro cacique, não o Abílio, o Arlindo. O Mirim lá que vocês têm lá no Facebook. Eu sei disso daí. Eu só pude falar agora porque antes era perigoso eu falar. Estava sabendo o que estava acontecendo, não tinha certeza. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí você acha que Deus está preocupado com a sua casa, com a sua mansão? Deus está preocupado se você vai alcançar alguém para Ele. Deus está preocupado se você ganhar uma alma para Ele, se você conduzir um pecador à comunhão com Deus de novo. Isso que Deus está preocupado, igreja. Pode lotar de gente aqui, irmão. Enquanto couber a gente aqui, nós não vamos para outro lugar. Nós não vamos ter um templo de luxo que nem está aqui do outro lado, que nem está lá do outro lado, que nem está lá do outro lado. Os caras estão preocupados com o luxo da igreja. Jesus está se lixando para o luxo da igreja. Jesus não está nem aí para o tamanho do templo que eles têm, para o carro que os pastores têm. Jesus não está nem aí, porque Jesus não mandou o pastor comprar carro de luxo. Jesus mandou o pastor ganhar almas e cuidar delas. Que tipo de evangelho que nós estamos inseridos, igreja? É segundo a vontade de Deus ou segundo a nossa vontade? E os pastores estão enganando que a vontade de Deus é que você conquiste nessa terra. Posso falar para você? Jesus quer que você perca tudo nessa terra para você ganhar a sua alma e ganhar muitas almas para Ele. Aquele que quiser ganhar a sua vida, e aquele que ganhar a sua vida por minha causa, vai achar. Então nós estamos preocupados demais com as coisas dessa terra. Demais. Pastor, é pecado eu ter um bom salário, eu ter um bom carro, eu ter uma boa casa? Não, não é pecado. Contanto que você não dê mais atenção para essas coisas do que você dê atenção para a sua família e para as almas que estão perecendo lá fora. É isso. Porque não adianta ter um monte de coisa e negligenciar a família. Não adianta ter um monte de coisa e desprezar a família. Está correndo atrás de muita coisa, está sendo um louco. Nessa noite pedirão a tua alma o que você tem preparado. Coisas ou pessoas. Deus está se importando com pessoas, porque Ele não morreu por coisas. Jesus não morreu por ouro e prata. Jesus não morreu por dólar, por euro. Jesus não morreu por casa. Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu por aqueles que estão perdidos lá fora, aqueles que estão na droga, aqueles que estão na prostituição. Jesus morreu pelos pobres, pelos ricos, pelo preto, pelo branco, por todo mundo. Jesus está preocupado com pessoas. Enquanto que nós estamos preocupados? Nós estamos preocupados com as coisas dessa terra. Ouro, prata, pedra preciosa. Eu falei semana passada, eu vou tornar a falar de novo. Se você buscasse a Jesus como você busca o dinheiro no final do mês para pagar suas contas, você seria o maior crente dessa terra. Se nós estivéssemos se importando com Cristo e com o propósito eterno e com o ministério da reconciliação, como nós nos importamos em acordar cedo todos os dias para ir trabalhar, nós teríamos alcançado todas as pessoas dessa terra. Eu falo a igreja que está espalhada na terra, mas a igreja não, a igreja está preocupada com as coisas, porque eu quero a minha vitória, pastor, eu quero a minha bênção, eu quero a minha conquista, eu quero o meu milagre. Cadê aqueles que falam, Senhor, eu quero ganhar almas para você, eu quero ministrar Cristo no coração das pessoas, exercer o ministério da reconciliação, eu quero ser um instrumento de justiça nessa terra. Onde estão aqueles que estão clamando dessa forma? Onde estão aqueles que estão sendo útil para o evangelho e não inútil? Porque você está preocupado só com você, você está sendo inútil. O que adianta conquistar dinheiro, conquistar as coisas, irmãos, e não ganhar nenhuma alma para Jesus? Quando você chegar diante de Jesus, você vai falar para Ele: eu ganhei muito dinheiro, eu construí muitas casas, eu tive muitos carros, eu vivi uma vida abastada. Jesus vai falar: quanta alma você ganhou, miserável? Cadê as almas? Cadê a pedra na coroa para você lançar aos meus pés? Cada alma que nós ganhamos para Jesus é uma coroa, é uma pedra na nossa coroa. Mas essa pedra na nossa coroa não é para nossa glória. Essa coroa vai ser lançada aos pés dele no grande dia. Cadê as coroas cheias de pedra? Eu vou tornar a perguntar a todos os cultos: quantas almas você ganhou para Jesus essa semana? Quantas almas você ganhou para Jesus esse mês? Para quantas pessoas você falou do amor de Cristo? Quantas pessoas viram Jesus através de você? É sobre isso que Deus está preocupado. O propósito eterno se cumpra, com que as pessoas tenham comunhão com Ele. E nós estamos preocupados demais com as coisas dessa terra. Pastor, como eu concilio minhas coisas, minha família, com o propósito eterno, com a vontade de Deus, com o ministério da reconciliação? Aonde você estiver, você é um crente
potencialmente capacitado pelo Espírito Santo a falar do amor de Cristo, aonde você estiver, seja no espetinho, seja na casa de tinta, seja na loja, seja lá em Paulínia, seja lá em São Paulo, seja na onde você estiver, Jesus vai se manifestar através da sua vida. Você não precisa deixar de trabalhar, você não precisa deixar dos seus afazeres, mas manifeste a glória dele, se possível com palavras também. Se necessário você vai usar palavras, sim, usa a palavra, dá testemunho, fala de Cristo. Segundo a vontade de Deus, eu falei que a mensagem ia apertar semana passada. Segundo a vontade de Deus. E se for a vontade de Deus, eu vou conquistar. A vontade de Deus é que você conquiste almas, não coisas. As coisas, se você conquistar, é um benefício, é um presente de Deus, entenda isso. É um benefício, mas não é o propósito. Então para de ser egoísta, pensando só em você. Só em você, só em você. A vontade de Deus, ela tem que se manifestar através de você. Mas se você só pensar em você, cadê as almas? Cadê os tesouros dos céus? Cadê as pessoas que estão esperando ouvir de Cristo? Põe Romanos capítulo 10 de novo lá. Põe no versículo 11. Quantos estão entendendo? Diga amém. Como diz a Escritura, todo aquele que confia jamais será envergonhado. Versículo 12. Não há diferença entre judeu e gentil. Deus não faz acepção de pessoas. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando ele fala invocar o nome do Senhor, é confessar Jesus, tá bom? Quando ele invocar o nome de Jesus, eu creio em Jesus, ele vai ser salvo. É isso que ele está falando. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Mas como crerão de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Vocês estão entendendo? Como eles ouvirão? Como eles vão invocar o nome de Jesus? Como eles vão saber que Jesus salva se não tem quem pregue? E não precisa ter seminário de teologia, não precisa ter escola de teologia, precisa ter amor por Cristo, amor pelas almas e estar cheio do Espírito Santo para pregar. É só isso. O segredo é esse, você está cheio do Espírito Santo. Quer pregar, quer fazer parte do ministério da reconciliação, quer estar debaixo da vontade de Deus, seja cheio do Espírito Santo, ame a Deus e ame as almas. Não tem segredo. Não tem segredo. Tudo que você já ouviu falar sobre Cristo é o suficiente para você sair lá fora e ser um pregador potencial das boas novas. Tudo. Vou fazer uma conferência lá e na onde? Eu vou numa ministração lá na onde? Eu vou num curso de coisa lá na onde? Para de procurar coisa, para de procurar tarefa e vai ser útil pelo ministério que Deus te deu. Já é o suficiente o que você tem. O que nós temos é o suficiente para a gente cumprir isso daqui. Jesus está voltando, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo. Com coisas. Por que nós não perdemos tempo com as pessoas? Vem cá, Rodrigão, vamos sentar aqui, ó. Vamos estar junto, irmão. Vamos caminhar com Cristo, irmão. Deus tem algo melhor do que você está vivendo. Vamos estar junto, cara. Gasta tempo com pessoas. Naquela cruz Jesus derramou cada gota do sangue dele, foi por pessoas, velho. Eu estou com essa mensagem aqui explodindo, já faz mais de mês dentro de mim. Nós estamos preocupados. Gasta tempo com pessoas. Os pastores me chamam para pregar nas outras igrejas, eu falo, prega você, querido. Deixa eu exercer o meu ministério, eu quero pregar para quem não conhece a Cristo. Para quem conhece Cristo, tem um monte de gente para pregar. Tem um monte de gente. Aqui tem uns 10, se eu chamar para pregar, aqui em cima tem uns 10. Mas eu quero ver se tem 10 para pregar comigo lá fora. Para pregar nos púlpitos tem um monte. E fora dos púlpitos, quem vai pregar? É na onde tem mais necessidade. Vocês já estão salvos, glória a Deus por isso. Já fazem parte do propósito eterno, já estão tendo comunhão com o Pai. Já têm comido do pão da vida, vamos levar para quem não comeu lá fora. Tem tanta gente morrendo sem o pão. Qual que é a sua preocupação? Segundo a vontade de Deus, é isso. Quem é meu pai? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é meu irmão ou minha irmã? É todo aquele que faz a vontade do meu pai. O primeiro versículo que eu li aqui. Quem tem feito a vontade do pai? É aqueles que estão exercendo o ministério da reconciliação e pregando Jesus. Esse tem feito a vontade do pai. Você está bravo, pastor? Não. É um zelo que me consome aqui dentro, que dói em mim.
está 4 anos pastoreando uma igreja, e veio a igreja ainda andando a passo de tartaruga e de lesma. Pastor, você está bravo com nós? Não, eu amo vocês, por isso que eu estou pregando isso. Eu vou deixar vocês caminhar até quando, de qualquer jeito? Cada um caminha segundo o seu umbigo, cada um vai à torta e direito. A vida é curta, curta a vida. A vida é curta, então gasta ela para Jesus. Essa vida não vale a pena ser vivida se não for vivida para Cristo. Para quem é cristão tem que ser esse o entendimento. Ou esse vai ser só mais um domingo que você veio aqui, ouviu uma palavra e foi embora para sua casa. Legal, Jesus, paguei minha consciência aí, bati meu cartão na casa de oração, tá paga a semana, vamos embora. Ou vai tomar uma posição a partir de agora? Não, entendi a palavra. Peraí, eu entendi agora. O meu ministério maior é esse. Ele começa dentro da minha casa, mas é esse. Quantos estão entendendo? Diga amém. Para a gente exercer o ministério da reconciliação, eu quero falar sobre 2 requisitos muito importantes. Muito. Agora aperta o cinto aí que vai doer. Segundo a vontade de Deus, vamos abrir a palavra aqui em Efésios capítulo 5, no verso 17. 2 requisitos muito importantes para a gente poder caminhar segundo a vontade de Deus e exercer o ministério da reconciliação. Efésios 5:17, quem achou, diga amém. Quem não achou, acompanha no telão ali, vou ler no telão. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do... Versículo 18 vai falar a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo... Olhe para mim. Não sejam ignorantes ou insensatos, mas entenda qual é a vontade do Senhor. Que vocês não se embriaguem com vinho, mas que vocês se deixem encher pelo Espírito. O vinho naquela época era um sinônimo de entretenimento. Quando eles bebiam vinho, eles bebiam nas festas para se alegrar e para ter entretenimento, para ficar alegre, para se divertir. Essa é a verdade. Então, Paulo está falando em Efésios, não deixe o entretenimento tomar a sobriedade do seu entendimento. Não deixa vocês ficarem entretidos com as coisas. Porque a gente fica tão entretido, irmão, com as coisas. A gente fica tão entretido com as coisas, que isso aqui está embriagando o nosso entendimento. Sim ou não? Está confundindo a nossa mente. Está confundindo o teu princípio de vida. Está confundindo o que você tem aprendido da palavra. Isso aqui está entretido, irmãos. Está entretendo a sua vida. Satanás usa isso aqui para entreter as pessoas e para desviar elas do propósito. Eu vou contextualizar. Não se embriaguem com as coisas que trazem entretenimento, mas se deixem encher pelo Espírito Santo. Pastor, como eu vou ser cheio do Espírito Santo? Se eu ler as mesmas quantidades de mensagem no WhatsApp e no Facebook que eu leio da palavra de Deus, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Eu vou ser cheio da plenitude e do conhecimento de Cristo. Quantos querem ser cheios do Espírito? Passa a ler mais a palavra. Falaram para mim assim, pastor, você tem memória boa, por isso que você guarda versículo. Não, é porque eu leio a palavra todos os dias, por isso ela está guardada no meu coração. Eu não sou guardador de versículo não, eu entendo o que está escrito aqui, irmãos. É entendimento, é leitura, é intimidade. De Gênesis a Apocalipse, eu tenho intimidade com cada livro para te explicar sobre o propósito de Deus. É dedicação, é comunhão com Deus por intermédio da palavra. Eu entendo o que Deus quer fazer, eu entendo que eu sou em Deus quando eu leio a palavra de Deus. E só quem está cheio do Espírito vai entender isso. Enquanto você estiver cheio dessas coisas, você não vai entender, porque o seu entendimento está embriagado com isso. É legal, é útil, é produtivo, é comunicativo, sim. Se isso aqui servir para você ser cheio do Espírito, para você ler a palavra de Deus, para você pregar o Evangelho, para você aconselhar uma pessoa, para você fazer o bem para quem precisa, para você exercer o ministério da reconciliação, se não, joga fora. Se o teu olho te faz pecar, arranca o teu olho, porque é melhor sentar caolho na eternidade do que com os 2 olhos você ir para o inferno. Jesus falou em Mateus capítulo 5 no Sermão do Monte. Se o teu celular, o WhatsApp, o seu iPad, o seu computador faz você pecar, joga ele fora.
Melhor você ir para a eternidade sem essa porcaria, que ela vai ficar aqui mesmo, do que você acabar indo para o inferno, do que você acabar negando a Cristo, você acabar apostatando da sua fé e ficar longe de Deus por causa dessa porcaria. Está entendendo? Qual que é a vontade de Deus? Que eu esteja lendo as fofocas do dia, que eu esteja conhecendo, ou ficar sondando a vida dos outros, ou que eu venha ler a palavra? Para de sondar a vida dos outros. Deus deu a vida para cada um cuidar da... Vamos parar de cuidar dos outros. Vamos cuidar da vida dos outros no que diz respeito à parte espiritual. Quando a pessoa quer ser cuidada, quando a pessoa quer aproximação, quando ela quer comunhão, vamos cuidar dessa forma. Mas não ficar xeretando a vida dos outros que ela está fazendo, que é um fuxico gospel, um fuxico não sei o quê. Ah, contigo, tititi, veja, né. Vamos dar ênfase àquilo que é certo. A minha esposa lê a palavra de Deus, a minha filha lê a palavra de Deus. Elas têm vida de comunhão com Deus em casa. Porque se não tiver, o chinelo come. Mas elas fazem isso por amor, não precisa ter chinelo nelas. Eu pego qualquer líder, qualquer adulto aqui, vai conversar da palavra de Deus com a Carolina. Vai lá conversar, conhece de Gênesis e Apocalipse. Cita versículo. Por quê, irmãos? Porque tem uma linguagem bíblica dentro de casa, tem uma cultura do reino dentro de casa. Necessária. Faça isso dentro da sua casa. Segunda vontade de Deus é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Mas como nós vamos ser cheios do Espírito Santo? Se nós estamos cheios de si mesmos. Nossa, pastor, como assim? Você está cheio de você mesmo. Sua autossuficiência, sua independência, sua posição, seus bens te deixam de uma forma que você está cheio de si mesmo. Jesus Cristo se esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Tem que esvaziar de si mesmo. Sabe por que eu sempre falo de coisas, de dinheiro, de coisas aqui? Porque isso daí toma demais, ocupa demais o espaço do nosso coração, sim ou não? Sim ou não? Eu falo por mim. Se eu deixar, o dinheiro toma meu coração. É que eu sou desprendido de coisas materiais, eu aprendi isso. Mas se deixar, o dinheiro toma conta. E por que eu falo disso, irmãos? Porque isso é uma coisa nociva, é perigosa para nós. A gente fica muito entretido com aquilo que o dinheiro pode proporcionar. Enquanto tem que investir tempo em comunhão com Deus e ser cheio do Espírito. Qual é a vontade de Deus? Não sejais insensatos, mas entendam, compreendam, absorvam qual é a vontade de Deus. Vocês não fiquem entretidos com coisas, não fiquem embriagados com as coisas desse mundo. Mas se deixem encher pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Só uma pessoa que estiver cheia do Espírito Santo vai conseguir sair lá fora e exercer o ministério da reconciliação. Quantos creem nisso? Diga amém. Se a pessoa estiver cheia de si mesma, o que ela vai falar? De si mesma. Ela vai falar dela, em vez de falar de Jesus. O que a pessoa vai querer? Nada. Segundo lugar, mais 10 minutinhos eu já vou acabar, prometo. Vamos ler a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Agora vai doer. Depois vocês reclamam com Jesus, tá bom? Só que eu fiz de madrugada em oração. Depois se você quiser reclamar, reclama com ele lá. Primeiro Tessalonicenses 4:1. Televisão. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a... E de fato assim vocês estão procedendo. A igreja de Tessalônica é um elogio, né? Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. E a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. 2 pontos. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira como? Santa e honrosa. Não com a paixão de um desejo desenfreado,
como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudica seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Versículo 7 e 8. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando ao homem, mas a Deus que lhes dá o Espírito Santo. Olhe para mim agora é forte. Eu falei semana passada, mas eu vou falar de novo. Duas coisas que fogem da vontade de Deus, e que nós mais estamos inseridos, e que fazem parte da nossa vontade e não é vontade de Deus. Duas coisas, vou falar. De uma forma categórica, nós temos crianças lá fora, lá atrás. Duas coisas que mais influenciam o ser humano, afastam ele da vontade de Deus e denigrem a nossa vida em relacionamento com Deus: sexo e dinheiro, sim ou não? Tudo que acontece de ruim lá fora é movido por essas duas coisas: crime passional, traição, etc. e dinheiro. Porque deve dinheiro, porque quer muito dinheiro, porque não tem dinheiro, porque dinheiro, porque quer sexo, entendeu? Então, as duas coisas que mais destroem o ser humano giram em torno disso: cobiça, dinheiro e imoralidade sexual ou impureza. Duas coisas. Aí o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Tessalônica, ele começa elogiando eles, mas ele fala assim, ó: cada vez mais procurem agradar a Deus nessas coisas, porque a vontade de Deus é essa, 2 pontos: a vossa santificação. Então abstenham-se, fiquem longe, toma cuidado, fica longe da imoralidade sexual. Imoralidade sexual tomou conta como uma avalanche no meio cristão. Ele fala assim: cada um saiba dominar o seu próprio corpo, possuindo o seu cônjuge em santidade e honra. Então nós temos que fazer dessa forma, porque senão o que acontece? A imoralidade toma conta do nosso coração. A gente se desvia do propósito, está fora da vontade de Deus e envergonha o evangelho. Quantos já viram líderes, pastores e etc. caírem por imoralidade sexual, adultério? Levanta a mão. Todos conheceram. Então não estou falando bobagem. É uma questão séria, é real. Precisa ser falado no meio da igreja. Eu preciso ouvir isso. O pastor Juninho precisa ouvir isso. Os líderes precisam ouvir isso. Nós precisamos não só ouvir isso, mas praticar isso, sim ou não? Esses homens que um dia caíram também estavam de pé. 1 Coríntios capítulo 13 diz assim: aquele que está em pé, vigie para não cair. Sim ou não? Tem sido uma pedra de tropeço no meio dos cristãos a imoralidade sexual. Imoralidade. Se você ficar ileso dos 9 mandamentos, no último mandamento todo mundo peca, no 10º, que é a cobiça. Porque ou nós cobiçamos alguma coisa ou alguém. E aí Paulo fala: fica longe disso daí. Se abstenham da imoralidade sexual e da impureza. Principalmente quem é homem. Se bem que as mulheres também hoje estão dando pavio curto também, né? Só por Deus. Então é necessário ouvir que a vontade de Deus é a nossa santificação. O que é a nossa santificação? Eu já preguei isso. Quando nós somos separados para Ele, para um propósito, sim ou não? Somos separados para Deus a fim de cumprir um propósito. Isso é santificação, santidade. Santificação é o processo pelo qual nós passamos. Então, para que a gente seja, presta atenção, ser cheio do Espírito e ser separado para Deus, a fim de quê? De exercer o ministério da reconciliação. Nós pregamos Jesus com as palavras, sim ou não? Mas nós pregamos Jesus com a vida. A minha vida é limpa, a minha vida é separada para Deus, ela está cheia do Espírito Santo, por isso eu consigo ganhar uma alma para Jesus. Porque se tiver com a vida suja, se tiver vazio do Espírito Santo, não consegue exercer o ministério da reconciliação. Vai ser só palavra jogada ao vento. É só uma palavrinha que você falou e ficou ali no ar, e os demônios fazem assim na sua palavra, assopra para longe, porque não tem efeito. Mas uma vida santa, separada para Deus, um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, a palavra tem peso. A palavra vem e entra no coração da pessoa.
Nunca nós conseguiríamos estabelecer nada no Vale do Ribeira se não tivéssemos cheio do Espírito Santo e com uma vida reta. Porque a palavra chega lá, ela tem peso, ela tem consistência. As pessoas, elas olham para nós e falam: nós queremos esse Jesus que vocês servem, nós queremos viver com vocês como cristãos. Os caras que estavam na magia negra, no candomblé, no voodoo, na umbanda, os caras que não conheciam Deus, os caras que eram idólatras, hoje eles amam e servem a Jesus, porque a palavra chegou com peso no Vale do Ribeira, sim ou não? Quantos de vocês estavam com nós e viram manifestações demoníacas naquele lugar? A maioria de vocês. O demônio manifesta com força porque ela tem uma potestade absurdamente forte. Um espírito de violência e de prostituição absurdamente forte. Certas castas de demônio não são expulsas a não ser através do jejum e da oração. No momento em que nós estamos lá, nós não jejuamos, mas uns dias antes de ir para o Vale do Ribeira, eu sempre conclamo um Jesus para os líderes, um jejum aos líderes. Nós estamos revestidos do poder de Deus em jejum. Quando chega lá, o demônio vai embora, ele não prevalece. O demônio não tem poder. Em duas situações lá, um obreiro que estava com a gente, ele tentou expulsar demônio, e o demônio não foi embora, porque a vida dele não estava em santidade. O demônio não se submete a quem está no mesmo nível de sujeira que ele. O demônio vai se submeter à autoridade de quem está no nível de santidade e cheio do Espírito Santo. E não é porque eu ou o Juninho somos pastores que o demônio vai embora. A mesma autoridade que está sobre nós também está sobre vocês. O demônio vai embora porque nós temos a autoridade, uma vida limpa diante do Senhor. Vocês estão ouvindo? Vocês vão se deparar com momentos em que pode haver uma manifestação demoníaca violenta e forte, como houve no Vale do Ribeira. Só quem tiver com uma vida em santidade, separado para Deus, vai conseguir exercer o ministério da reconciliação. Se tiver com a vida suja, nem abre a boca. Esse demônio vai te envergonhar. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, eu já estou acabando, 2 minutos. Primeira Timóteo 5 e 8 é a última de hoje. Vamos ler todo mundo aqui no telão aqui comigo, mas pode gravar aí no seu coisa. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um. Olhe para mim agora. O que adianta nós queremos estar debaixo da vontade de Deus, exercer o ministério da reconciliação, fazer tudo o que Deus falou para ser cheio do Espírito e viver em santidade, se nós não cuidarmos da nossa família? Se tem alguém da sua família do seu lado, fala para ela assim, ó: você é importante para mim. Diga assim: eu te amo e vou cuidar de você. Por que você está falando isso, pastor? Olhe para mim. Quem não cuida da sua família, da sua própria família, ele nega a fé. Ele se torna um apóstata. Como você vai sair lá fora para resgatar a família se você não cuida nem da sua? Ele é pior do que um descrente. Quem que é um descrente? Quem não conhece a Deus. Ele cuida de tudo, mas não cuida da sua família. Esquece, nem sai para fora. Se precisar, nem vem nem no culto, mas vai cuidar da sua família. Cuida da família primeiro, depois você vem aqui exercer sua fé, levantar as mãos e adorar Jesus. Cuida da família. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, exorta os líderes. Isso aqui, Timóteo era um evangelista ainda, ele não era um pastor, ele era um ganhador de almas, mas depois ele foi chamado para pastorear a igreja de Éfeso. E Paulo estava preparando ele, enviando cartas e conselhos para ele, e demonstrações. Ele falou assim: Timóteo, presta atenção. Se os caras têm família, mas não estão cuidando da família deles, os caras estão negando a fé. Os caras estão pior do que quem não conhece a Deus. Os caras estão fora do propósito, os caras não estão entendendo nada, sabe por quê? Porque o primeiro ministério e o mais importante da sua vida, que você vai pastorear, exercer sacerdócio e reconciliação, é dentro da sua casa. É a maior hipocrisia do mundo você cuidar de tudo e não cuidar da sua casa. Então eu exorto a igreja a cuidar da sua família. Mulheres cuidem dos maridos, maridos cuidem das mulheres, pai cuidem dos filhos, filhos honrem e respeitem os seus pais. Senão está tudo de ponta cabeça. A vontade de Deus é o que, irmãos? É você cuidar da sua família, cara. Cuidar da família não é só colocar as coisas dentro de casa, presta atenção. Não é comprar as coisas. Cuidar da família é dar atenção, é instruir a família no caminho do Senhor.
é amar a sua esposa, é honrar o matrimônio. Honrar o matrimônio. Ter caráter, ter palavra de homem. Quantos fizeram um juramento no dia do casamento aí? Na alegria, na tristeza, na saúde, na pobreza, na enfermidade, no coisa, até que a morte os separe. O que Deus uniu, não separe o. Se o dia do seu casamento foi Deus que uniu, não tem divórcio. O que Deus não une, acontece divórcio. Quem uniu? A sua vontade, o seu coração, o seu desejo, qualquer coisa uniu, mas não foi Deus. Porque o que Deus une, o homem não pode separar. Então cuida da sua família para ela não ser destruída, porque o diabo não tem poder de destruir a sua família, mas você tem. Cada um saiba possuir o seu cônjuge em santidade e honra. O matrimônio, o leito é sagrado. O matrimônio do casal, o leito do casal, a cama do casal é sagrada. Não pode haver outra pessoa ali naquele lugar, a não ser as crianças. Estão entendendo? Como eu falei que eu ia acabar 15 para meio-dia, acabou a mensagem. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Jesus, eu liberei tudo o que o Senhor me falou nessa madrugada. Eu estava ouvindo a sua voz e eles ouviram a sua voz também nessa manhã. Eu sou consumido por um zelo e encorajo a tua igreja nessa manhã a viver essa verdade. Eu quero que eles sejam plenamente abençoados e possam viver, ó Pai, debaixo da tua vontade, cuidando da família, sendo cheios do Espírito Santo, vivendo em santidade, não desejando as coisas, mas desejando o Senhor e fazendo parte do ministério da reconciliação. Eu quero que cada um deles, meu Pai, esteja envolvido com aquilo que é eterno, com aquilo que é a tua vontade. Que nossos olhos estejam nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado. Que o Senhor nos ensine e nos ajude a pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem. Eu oro, meu Pai, por um tempo de santificação sobre a tua igreja. Eu oro por um tempo, ó Pai, de capacitação do Espírito Santo. Eu oro por um tempo de que seja gerado nos nossos corações um alinhamento, principalmente no que diz respeito à nossa família, no que diz respeito ao teu propósito, no que diz respeito ao nosso relacionamento com você, Jesus. Abençoa cada um dos seus filhos que vieram e investiram tempo aqui nessa manhã. Sabemos que para muitos foi difícil chegar aqui, mas eles vieram. E cada um dos que vieram, Pai, ouviram a tua palavra. E que a tua palavra seja uma verdade na nossa vida. Que a tua palavra seja escudo. Que a tua palavra seja proteção. Que a sua palavra seja uma bússola. Que a tua palavra, meu Pai, seja um norte para as nossas vidas. Que a tua palavra seja força para a nossa vida. Que a tua palavra, meu Pai, seja aquilo que o Senhor quer estabelecer através da nossa vida. Então nós oramos nessa manhã, nos submetendo à tua palavra, a fim de que nós possamos experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Só quem concorda diga amém. Glória a Deus. Abra suas mãos assim, ó. Que o grande amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo seja derramado sobre a igreja de Jesus, desde o dia de hoje e para todo sempre. Todos digam amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte nessa manhã? Não vai embora sem dar um abraço na pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim, ó: viva segundo a vontade de Deus em nome de Jesus.